Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Frequentemente ouvimos relatos diversos vindos de diferentes pessoas e lugares de todo o mundo, às vezes acompanhados de evidências como fotos e vídeos em que as testemunhas dizem ou mostram ter tido algum tipo de contato extraterrestre, desde avistar um OVNI até mesmo um ser humanoide ou algo assim, como, mais raramente, ter sido abduzido e levado ao interior do que parecia ser uma nave. Outros dizem ter se aproximado do que parecia se tratar de um portal para outra dimensão. Será que vivemos mesmo num universo paralelo ou numa fantasia baseada em Matrix? Afinal, como veremos, relatos sobre portais interdimensionais também não são tão incomuns e, segundo alguns estudiosos no assunto, podem não se tratar de fantasia. E se for verdade? O ano era 1942. Vários países estavam em guerra, enquanto a Suíça, ilhada por nações em conflitos, tentava contornar suas dificuldades financeiras. A população, às vezes, tinha que recorrer a meios secundários de subsistência, principalmente nas comunidades mais afastadas. Numa delas, onde hoje fica Sobey, próximo às montanhas francesas, um homem chamado Kevin Luxon Ford caminhava de volta à sua residência, já escurecendo, quando avistou uma luz anormal que parecia estar pousando por trás de algumas árvores. Imediatamente, ele pensou que fosse alguma aeronave abatida por outra. Mas não havia sinal de fumaça ou fogo e nem fazia qualquer ruído. Curioso, Ford entrou na floresta e foi em direção ao local de pouso, procurando esconder-se em meio aos arbustos e pinheiros. Assim que visualizou o objeto, 2 vezes o tamanho de um automóvel, viu que se tratava de uma aeronave bem diferente do que já tinha visto nos jornais e quando algum avião de guerra sobrevoava a região. Ele tinha aparência metálica e refletia um certo brilho, além de um ruído suave, segundo seu testemunho. De onde estava, Ford observou algo que o paralisou. A porta da nave se abriu e do seu interior saiu uma criatura humanoide, de baixa estatura, com olhos grandes e escuros e uma cabeça proporcional ao corpo. No lugar da boca, no entanto, Ford viu algo que pareciam tentáculos. Um arrepio tomou conta do seu corpo que, já praticamente paralisado pelo medo. Para a surpresa maior de Ford, o ser olhou diretamente para onde ele estava e, sem pronunciar uma só palavra, o chamou telepaticamente, dizendo que não precisava sentir medo. Pediu também para que ele se aproximasse de um dispositivo que flutuava próximo a ele e à nave. De acordo com o relato de Ford, esse aparato parecia ser de algum metal, tinha o formato de um aro, além de flutuar, também vibrava e mudava de cor intermitentemente. Ford, mesmo tremendo nas pernas, disse que algo fazia se aproximar do objeto, enquanto ouvia em sua cabeça a criatura dizendo para colocar uma das mãos no interior do aro. O que aconteceu a seguir foi descrito por Ford como uma experiência fora deste mundo. Quando ele colocou a mão no aro, seu braço simplesmente desapareceu diante dos seus próprios olhos, como se tivesse sido teletransportado para outro lugar. No entanto, ele sabia que não o tinha perdido, pois ainda podia senti-lo, até mesmo mexer com a mão e os dedos. Mas a sensação era que o braço estava num outro lugar, num outro clima, num outro mundo. Tudo isso aconteceu em pouquíssimos segundos, que pareceram um tempo muito maior para Ford. Ele então tirou seu braço e ficou olhando para ele espantosamente. Notou que não tinha uma marca sequer. E o que aconteceu depois? O que o alienígena disse a Ford? Eu tenho certeza que você está louco para saber como essa história termina. Mas antes, vou lhe mostrar o caso de Kevin Ford não é o único. Os assuntos dimensões paralelas, portais dimensionais, universos paralelos e equivalentes, que normalmente são relacionados a vidas extraterrestres e afins, são bem mais comuns, ainda mais de uma década ou 2 para cá, quando a comunicação passou a atingir níveis globais, em termos de propagação de informações de todos os tipos.
Afinal, os portais para outras dimensões são mesmo reais ou frutos da imaginação humana? Os teóricos da conspiração adoram ter um papo a respeito, mas cientistas bem conceituados não se arriscam a dizer mais do que uma longínqua possibilidade da física, como conhecemos. Já a física quântica lança um outro olhar sobre o assunto, tornando-o possível, mas não alcançável com a tecnologia que dispomos atualmente. Mas algumas histórias realmente chocam a mente da gente, como essa, que aconteceu no estado da Virgínia em 1979. Harry Turner, um motorista de caminhão acostumado com longas distâncias, chegou ao seu destino final por uma nova rota, mas sem qualquer lembrança de como havia feito o trajeto. Ao observar a cabine do caminhão, percebeu que segurava uma arma e que havia cartuchos vazios espalhados pelo chão, sugerindo que havia disparado todos os 8 tiros. Gradualmente, as suas memórias começaram a voltar. Enquanto ele dirigia de Winchester, Virgínia, para Fredericksburg, Turner lembrou-se de uma luz intensa que envolveu seu caminhão. De repente, parecia que ele e o veículo haviam sido levados para uma espécie de vazio interminável. A sua mente girava em confusão quando, inesperadamente, a porta do caminhão se abriu e ele sentiu uma pressão esmagadora em seu ombro. Em completo desespero, Turner disparou sua arma repetidamente, embora não conseguisse ver quem ou o que o estava atacando. A próxima coisa de que se recorda é estar sentado no estacionamento de um armazém, no destino da sua entrega, às 3 da manhã. A viagem deveria ter coberto cerca de 130 quilômetros, mas o caminhão mostrava que ele havia percorrido apenas 27 quilômetros. Convencido de que havia atravessado um portal e encontrado um ser ultradimensional, que seria a entidade que ele acreditava ter agarrado seu ombro e contra a qual atirou, Turner relatou o ocorrido à Mutual UFO Network. Por falta de material mais concreto, até o momento, o incidente permanece sem explicação. Um outro caso, tão estranho como extravagante, aconteceu em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Em novembro de 2008, enquanto dirigia pelas ruas da cidade, Karen Stewart, uma estudante universitária, vivenciou algo que mais tarde foi interpretado como uma possível experiência com um portal para outra dimensão. Durante o trajeto, ela sentiu como se esse portal tivesse sido aberto e fechado ao seu redor enquanto conduzia o seu veículo. Ao evento, ela se referiu a uma luz brilhante, um solavanco sentido naquele instante. Embora estivesse sozinha na estrada, de repente começou a ouvir estrondos altos vindos do seu próprio carro, como se uma força invisível estivesse tentando empurrá-la para fora da via. Em determinado momento, o impacto foi tão forte que a lançou para a pista do lado. Assim como começou, o barulho cessou abruptamente e a luz sumiu. Preocupada, a estudante parou e saiu do carro para verificar os danos. Para sua surpresa, as janelas e a estrutura do veículo estavam completamente intactas. No entanto, a lataria das portas parecia ter sido derretida por um calor intenso. Ela estava completamente deformada. Curiosamente, não havia qualquer sinal de colisão, algo que seria esperado se o carro tivesse sido fisicamente empurrado. O mais difícil para Karine, depois, foi explicar aos pais o que havia acontecido. Mas, evidentemente, ninguém acreditou na jovem. Até hoje, o que aconteceu de verdade está somente nas palavras dela. Em julho de 1984, um fenômeno intrigante ocorreu a bordo da Estação Espacial Soviética Salyut-7, quando cosmonautas relataram terem visto criaturas semelhantes a anjos flutuando ao redor da estação. Em meio a uma missão de rotina, a estrutura inteira foi subitamente banhada por um brilho laranja intenso que parecia emanar de algum ponto do espaço profundo. A luz não apenas envolveu a estação, mas também penetrou o seu interior, criando uma sensação indescritível nos cosmonautas. Relatos posteriores revelaram que os 6 tripulantes, incluindo Svetlana Savitskaya, a primeira mulher a caminhar no espaço,
sentiram uma inexplicável onda de alegria e serenidade, como se os seus sentimentos estivessem sendo suavemente manipulados por uma presença invisível. Eles descreveram essas figuras como seres gigantescos e etéreos, com asas cintilantes que pareciam desafiar qualquer explicação física conhecida. O mais impressionante é que essas criaturas foram vistas em 2 ocasiões distintas por diferentes membros da tripulação. Em cada vez, os cosmonautas relataram a mesma calma avassaladora e a visão das majestosas entidades que pareciam observar a estação como guardiões silenciosos. Teria Salyut 7 atravessado um portal desconhecido? Um ponto de conexão entre a nossa dimensão e outra, repleta de seres que transcendem a nossa compreensão? Esses anjos, como foram chamados pelos cosmonautas, levantaram questões que desafiam tanto a ciência quanto a fé. Teriam eles vindo de uma dimensão alternativa? Uma existência paralela à nossa? Ou seriam representações de algum fenômeno cósmico ainda inexplicado? O mistério se intensificou após o colapso da União Soviética, quando os arquivos sobre o incidente, antes classificados, foram revelados ao público. Desde então, o evento continua sem explicação definitiva, deixando em aberto a possibilidade de que, por breves momentos, os humanos tenham testemunhado algo além da compreensão terrestre. Essas aparições angelicais ainda ecoam nas discussões sobre o desconhecido, sugerindo que o espaço pode abrigar não apenas planetas distantes, mas dimensões e entidades de uma realidade que apenas começamos a vislumbrar. Em julho de 2012, a NASA fez uma revelação surpreendente. Portais, ou pontos X, realmente existem acima da Terra. O que antes parecia matéria de ficção científica tornou-se uma intrigante realidade científica. Segundo o físico de plasma Jack Scudder, esses portais se formam onde os campos magnéticos da Terra e do Sol se encontram e se conectam, criando aberturas no espaço que permitem a troca de partículas energéticas entre os 2 corpos celestes. O mistério, porém, reside na pergunta mais fascinante: para onde levam esses portais? Bem, para desvendar esse enigma, a NASA lançou em 2014 a missão Magnetospheric Multiscale, ou MMS, uma série de espaçonaves projetadas para estudar essas anomalias magnéticas e suas propriedades. A missão continua em busca de respostas, enquanto Scudder analisa minuciosamente os dados coletados. Utilizando medições de partículas energéticas registradas pela nave Polar da NASA, Scudder pretende prever com precisão quando e onde esses portais se abrirão novamente. No entanto, apesar do progresso, uma pergunta fundamental permanece. Se esses portais podem ser atravessados, o que encontraremos do outro lado? Poderiam ser passagens para outras regiões do espaço ou até para dimensões alternativas? Embora as possibilidades sejam tentadoras, a NASA ainda não determinou se uma missão para atravessá-los será possível ou mesmo segura. O fato de tais portais existirem abre uma nova fronteira na exploração espacial, um ponto de interseção entre o conhecido desconhecido. O que essas portas cósmicas guardam? Será que, ao cruzá-las, mergulharemos numa realidade completamente nova? Ou apenas em regiões inexploradas do espaço? A ciência está ainda apenas começando a desvendar os segredos desses pontos X, mas a simples existência deles já sugere que o universo é muito mais misterioso do que jamais imaginamos. Prestou atenção nesse vídeo? Observou algo fora do comum? Bem, o rapaz da cena simplesmente passou para o outro lado do corredor sem abrir a porta.
logo no momento em que um clarão ilumina o lugar. O caso aconteceu em 2016, mas não há informações de onde foi. O homem, aparentemente, anda direto pelas portas trancadas num flash estranho que também parece afetar a câmera de segurança. Uma vez lá dentro, outros flashes similares podem ser vistos antes que ele pareça andar em volta pelas portas trancadas novamente. Enquanto algumas pessoas apelidaram a pessoa encapuzada de o fantasma viajante do tempo, outras teorizaram que o uso de portais pode ter sido responsável pelo feito. Bom, como não podia ser diferente, a maioria das pessoas acredita que o vídeo foi simplesmente uma farsa, uma montagem feita por algum editor experiente. E você? O que acha? Na Suíça, os projetos realizados pelo CERN no âmbito do Large Hadron Collider, o LHC, têm sido alvos frequentes de teorias da conspiração, associando suas atividades a mistérios sombrios que vão desde rituais satânicos até tentativas de dominação mundial. Uma das especulações mais persistentes é que o LHC estaria, de alguma forma, abrindo portais para outras dimensões. Embora isso soe como uma trama de ficção científica, eventos curiosos alimentam essas alegações. Em junho de 2015, o fotógrafo holandês Harry Perton capturou uma imagem intrigante no céu sobre a cidade de Groningen, na Holanda. A foto mostrava um estranho fenômeno luminoso que alguns interpretaram como a formação de um desses supostos portais. Ao compartilhar a imagem online, Perton perguntou ao público o que eles achavam da peculiar visão. Coincidentemente, pouco antes da foto ser tirada, o LHC havia sido religado após um período de manutenção. E não apenas isso, o colisor voltou a funcionar com o dobro da potência do seu início. Essa sequência de eventos fez com que muitos teóricos da conspiração levantassem suspeitas. Seria mesmo coincidência que o fenômeno no céu tenha ocorrido logo após o recomeço das operações do LHC? Para muitos, a resposta é provavelmente, mas as especulações só aumentaram quando os detalhes sobre o aumento de potência foram divulgados. O LHC, com a sua capacidade de manipular partículas a velocidades incríveis, desperta fascínio e ao mesmo tempo temor. Para alguns, ele estaria testando os limites da física e da realidade, e talvez, inadvertidamente, abrindo portais para outras dimensões. Enquanto os cientistas do CERN negam essas alegações e enfatizam a segurança e o rigor dos experimentos, eventos como a foto de Perton continuam a alimentar a imaginação popular, sugerindo que, mesmo nas fronteiras do conhecimento científico, o desconhecido ainda pode se manifestar de maneiras inesperadas. Afinal, o que aconteceu depois a Kevin Luxemford, o suíço que colocou o braço em um portal dimensional? Lembra, no início do programa? Assim como a maioria desses casos, principalmente aqueles que não puderam ser registrados de alguma maneira, o caso de Kevin Ford não é diferente. Não havia testemunhas, muito menos ele fez qualquer registro visual do acontecimento, a não ser com seus próprios olhos. Ele ainda relatou que, depois da experiência, o ser teria dito que os universos são muitos e que a Terra era apenas um lugar de passagem e aprendizado, mas que a humanidade ainda tem muito que aprender. A memória de Ford foi afetada de alguma forma, já que ele não se lembra muito mais do que isso. O que ele conseguiu se lembrar depois disso foi do fato de estar novamente caminhando na estrada rumo a Solvay. O que realmente aconteceu em todos esses casos? Você já teve alguma experiência que não sabe explicar até hoje? Portais interdimensionais não puderam até agora ser comprovadamente mostrados, muito menos o que pode acontecer se alguém tentar atravessá-los. Pode ser, sim, algo além da nossa imaginação,
conspiração, mas pense comigo. E se for verdade?